Boa noite, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga, transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Meus irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, os irmãos que estão chegando ainda. Como é bom recebê-los para cultuarmos juntos ao Senhor mais uma vez, neste último culto dominical do mês de agosto. Para mim, particularmente, muito bom estar de volta a este convívio, muito bom estar em contato com os irmãos. Hoje pela manhã já deixei uma palavra de agradecimento pessoal em nome de minha família aos irmãos pelas muitas demonstrações de carinho durante o tempo que estivemos ausentes e também depois de nossa chegada. E quero fazer uma menção especial ao texto publicado no lugar da pastoral do boletim de hoje. Eu corri muito para escrever a pastoral, consegui escrever, enviei, mas a informação que me deram é que não tinha chegado a tempo. Só hoje eu descobri a verdadeira razão da não publicação da minha pastoral. Haviam planejado outra coisa para aquele espaço. Eu quero agradecer a surpresa, o presente, com as lindas mensagens de boas-vindas, mensagens também encontradas no mural aqui atrás. Eu quero de coração agradecer aos irmãos esta demonstração de carinho. Quero também, neste momento, fazer algumas breves comunicações quanto às atividades da igreja.
Primeiro registrando que hoje à noite nossa congregação ali em Porto de Galinhas está celebrando seu primeiro aniversário. Inclusive alguns irmãos nossos que estão ali representando nossa igreja, e nós estamos muito felizes com o que Deus tem realizado naquele primeiro ano de trabalho ali, através dos nossos missionários, o casal, o pastor Silas e Patrícia, suas filhas, e o modo como Deus tem abençoado aquele trabalho, como ele tem se desenvolvido nesse primeiro ano, com muitos avanços, e esperamos que Deus continue a dirigir aquele trabalho. Durante esta semana, algumas atividades devem contar com a participação dos irmãos. É a última semana do mês, significa que é semana de culto matutino. Na próxima quarta-feira estaremos reunidos para orar a partir das 6 horas da manhã. Os jovens da igreja estarão dirigindo a programação, os adultos cooperarão também, não só com o culto, mas também com a parte do café da manhã, e nós teremos então aquela oportunidade de começar o dia juntos aqui, em comunhão uns com os outros e na presença do Senhor. Na quarta-feira à noite, nosso culto de oração, queremos retomar nossos estudos no Sermão do Monte, e será interessante poder voltar às nossas reflexões a partir do belíssimo texto do Sermão do Monte. Esperamos a igreja presente, portanto, na próxima quarta-feira para nosso culto de oração. Temos anunciado a partir da quinta-feira o Congresso da Família. O congresso será realizado ali em Piedade, mas um congresso do qual vale a pena participar. Os preletores para o congresso, preletores convidados, são bastante conhecidos: o pastor Luiz Saião, também o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Davi Merck e a escritora Madalena Terrengue. E esses irmãos, todos eles especialistas na área de família, estarão falando sobre teologia da família, e vale a pena participar deste congresso. Mesmo aqueles que não puderem participar todos os dias, ainda assim vale a pena. O pastor Apolônio tem mais informações a esse respeito. Eu sugiro que hoje à noite, ainda antes de deixar esse santuário, os irmãos procurem o pastor Apolônio, peguem mais informações, façam sua inscrição, e eu gostaria muito que vários casais da igreja tomassem parte nesse congresso. Vai ser muito bom para nossas famílias, uma oportunidade única. Eu tenho comentado às vezes informalmente que qualquer um desses preletores já justificaria, já motivaria a minha participação. Todos eles juntos, então, multiplicam o nosso interesse em participar. Certamente será um evento que vale a pena. Também, nesse final de semana, algumas outras atividades para as quais chamamos a atenção dos irmãos. A Comissão de Arte e Cultura da Igreja promove, na próxima sexta-feira à noite, mais uma edição do Prata da Casa, um encontro no qual alguns talentos de membros da Capunga vêm à tona, uma atividade de teor cultural, geralmente muito agradável. Haverá muitas atrações, os irmãos são convidados, começando às 20 horas, na sexta-feira. E no domingo, no próximo domingo à noite, nós teremos mais uma vez aquele culto de caráter cívico, em alusão à Semana da Pátria. Teremos a presença confirmada de diversas autoridades civis, autoridades militares. É sempre um culto muito bonito, e a banda do Comando Militar do Nordeste participará também daquela solenidade, e esperamos a participação dos irmãos no próximo domingo às 19 horas. Temos avisado que provavelmente o número de vagas disponíveis no estacionamento aqui será reduzido em virtude da necessidade de reservar algumas vagas para determinadas autoridades. Em contrapartida, nós estamos na esperança de que mais uma vez o Colégio Americano Batista nos ceda como cortesia o estacionamento, como fez no ano passado, e certamente este ano, mais uma vez, o Colégio Americano Batista dará sua cooperação com a cessão do estacionamento no próximo domingo à noite. Portanto, esperamos que os irmãos não deixem de participar dessa programação e divulguem, convidem pessoas também. É sempre uma oportunidade para levar a mensagem para outras pessoas, a mensagem da Palavra de Deus. Temos mencionado também com muita alegria que na próxima quarta-feira, duas jovens de nossa igreja, a Carla Vanessa e a Ellen Palmeira, irão ao Rio de Janeiro
e foram convidadas para apresentar numa reunião da Junta de Missões Mundiais um projeto de elaboração de um livro sobre a história do projeto Radical. Elas foram convidadas a preparar esse material e agora irão ao Rio de Janeiro para este encontro, quando estarão compartilhando com toda a liderança da Junta de Missões Mundiais esse projeto. Nós estamos felizes com isso e as acompanharemos em nossas orações, e certamente Deus as usará como instrumento seu também em mais esse projeto. A Junta de Missões Mundiais tem dado um enfoque muito grande no despertamento de jovens, e na semana passada, quando o executivo da Junta de Missões Mundiais esteve aqui em nossa igreja participando como orador do Conex, tanto o desenvolvimento desse projeto quanto o envolvimento da Capunga no mesmo se ampliou, tem se intensificado. Nós estamos muito felizes com isso, com o despertamento e com a participação dos jovens de nossa igreja. Queremos lembrar também que após este culto haverá um breve encontro com todos os irmãos envolvidos na organização deste culto do próximo domingo, do culto cívico, e esperamos, portanto, a participação dos irmãos que estão envolvidos nessa fase de preparação deste trabalho. Hoje pela manhã tivemos a assembleia ordinária da igreja, excepcionalmente no quarto domingo, em virtude da ausência do pastor no domingo passado. Graças a Deus, uma boa assembleia, e agradecemos a todos os quantos participaram. E hoje começou, ou foi reiniciado em nossa igreja, depois de muito tempo, o trabalho com mensageiras e embaixadores do rei, um trabalho que certamente se desenvolverá, e já se preparem para os próximos encontros, avisaremos em tempo esta programação. Neste momento eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam. Eu tenho aqui o nome de Essi Queiroz, da Primeira Igreja Batista de Maceió, também de Lenice Pimentel. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para que nós pudéssemos vê-los e identificá-los. Estão ali, é muito bom revê-los, reencontrá-los, sejam muito bem-vindos. E certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu gostaria muito de vê-los. Por isso eu pediria, por gentileza, que se colocassem de pé aqueles que nos visitam, permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, é uma demonstração do nosso carinho, uma demonstração de nossa alegria em recebê-los, e você vai perceber que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e deixar esta parte com os pastores após o culto. Com isso nós poderemos manter contato com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe no decorrer deste culto, que este culto seja uma bênção para a sua vida, é o nosso desejo de coração. Nesse instante, ao som do prelúdio, nós nos prepararemos em oração para cultuar ao Senhor. Deixamos que a nossa vida seja guiada por nossas ilusões. Esquecemos que há um Deus, vivemos sem destino. O seu amor nos unirá. Em amor e união, vamos adorar ao Senhor. Em amor e união, por seu Espírito,
fomos feitos à sua imagem. Imagem. E a seus olhos Somos todos iguais. somos todos iguais. Embora pareçamos ser diferentes, junto a Cristo unidos vamos estar. Em amor e união, vamos adorar ao Senhor. Em amor e união, por seu Espírito, pra sempre, enfim. Em amor e união, vamos adorar ao Senhor. Em amor e união, por seu Espírito, pra sempre, enfim. Sempre unidos em amor, em Essa congregação que se coloque em pé e leamos o introito bíblico, a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 96, de 1 a 4. Dirigente, congregação, dirigente, todos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém. Cantemos este salmo agora, foi composto pelos Vencedores por Cristo, bela música, e vamos louvar ao Senhor abrindo este culto. Todas as terras
Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que esse culto possa ser agradável a ti, e que a mensagem produza salvação nessa casa, que é a única maneira de ter alegria lá nos céus. Continua nos abençoando, perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora coro Capunga entoando Grandioso És Tu, e na sequência o momento de oração.
confiados no nome do Senhor, nas suas promessas, quando diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali em seu nome, Ele estaria presente. Também quando Ele diz que Ele escolheu esse lugar para colocar o nome dEle perpetuamente, porque Ele ouviu orações. Nós temos nossa liturgia, momento de oração. Nós oramos por pessoas da nossa igreja, irmãos nossos que são enfermos, estão passando por dificuldades nas mais diversas áreas. Nós colocamos os nomes de João Vitor, a família está agradecendo as orações e pedindo que continue orando por ele. Ele esteve no hospital por alguns meses e agora está em casa, é uma criança. Devemos orar, continuar orando por João Vitor, por Dilena Paz, a mãe do irmão Eliúdo, uma senhora idosa, tem problemas cardíacos, devemos continuar orando por ela. Pela irmã Laura Ferreira, irmão Nilton Ribeiro, esteve no hospital, mas está em casa, devemos orar por ele. Pela irmã Lenira Azevedo, irmã Dione Aquino, continuar orando pela recuperação do irmão Luciano Bastos. Estivemos com ele hoje e a gente vê claramente a recuperação que Deus tem dado a ele, e eles são gratos à igreja pelas orações em seu favor e pede que continuemos orando. Devemos orar por Cláudio Tito, está hospitalizado, por Romildo Costa, ele é da família do irmão Cândido, ele sofreu um infarto, devemos orar por ele. Por Tarcísio, ele será submetido a uma cirurgia essa semana, ele é sobrinho de Edivânia, aqui da nossa igreja. Devemos orar pela família de Élida e André, eles souberam hoje que o sobrinho deles faleceu hoje à tarde num acidente de moto, devemos orar pela família. Devemos orar também por Mateus Mendes, é uma criança de 4 anos que está enferma. Devemos colocar a nossa vida diante de Deus. Oremos. Senhor, nós abrimos nosso coração para Ti, porque Tu és o único que pode ver o que sentimos, pode resolver os nossos problemas, dar soluções para as nossas preocupações, ansiedades e angústias. Confiados, ó Pai, na Tua palavra, Tu queres e tem cuidado de nós, nós somos gratos a Ti. Nós Te pedimos, ó Pai, por essas famílias que falamos, os representantes, os seus nomes aqui, Tu estejas com cada um delas, ó Pai, confortando, consolando, dando direção. Estejas com aqueles que estão enfermos, que os medicamentos que estão tomando, Pai, sejam para a recuperação da sua saúde e eles sejam gratos a Ti. Eles possam testemunhar diante de outros a recuperação que Tu tens dado a ele. Te pedimos, ó Pai, para aqueles irmãos que estão tristes pela morte de entes queridos, Tu estejas consolando também, dando forças para suportar e enfrentar esses momentos difíceis de separação. Estejas, ó Pai, falando aos nossos corações, através das partes que se seguem nesse culto, que possamos estar atentos à Tua voz, possamos estar atentos a Ti, com olhos fitos no Senhor. Te pedimos, ó Pai, que estejas presente com cada um aqui, suprindo as necessidades de cada um nas suas mais diversas áreas, e que possamos entender a Tua vontade em nossas vidas. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Antes de nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, eu preciso trazer aos irmãos uma palavra que é ao mesmo tempo de informação e de gratidão e também de apelo em relação à campanha lançada no mês passado em relação à quadra. Quero dizer com muita alegria que a resposta dos irmãos da igreja, a cooperação dos irmãos superou as nossas expectativas. Estamos muito felizes com aquilo que já tem sido realizado, e a primeira palavra, portanto, é uma palavra de gratidão ao tempo que passo essa informação para os irmãos. Já, na verdade, temos resolvido aquela primeira parte, aquela parte inicial, o desembolso maior, e também já as duas primeiras das prestações do longo parcelamento que temos pela frente. Mas aqui eu quero deixar também dois apelos. O primeiro se dirige a alguns irmãos que assumiram o compromisso quando da campanha e ainda não puderam honrar o compromisso assumido. É um número pequeno de irmãos, mas fica o apelo para que o irmão o faça assim que for possível, claro, dependendo da sua possibilidade, da sua disponibilidade. Esperamos que todos aqueles que assumiram o compromisso possam honrá-lo para que tenhamos condição de fazer frente a todo este impacto inicial. O segundo apelo se dirige a todos. Nós vencemos o primeiro obstáculo, conforme eu comparei hoje pela manhã. Tínhamos uma primeira etapa que era uma corrida de 100 metros rasos. Esta corrida foi superada. Nós temos agora uma longa maratona pela frente. E nessa longa maratona nós precisamos contar com a colaboração de todos os irmãos. E a cooperação agora precisa ser feita de uma forma diferente. Estamos apelando para que o irmão assuma o compromisso de mensalmente dar a sua contribuição para este projeto. Eu sei que a contribuição não precisa ser no montante da contribuição inicial, quando precisávamos de um recurso mais volumoso, mas é preciso que o irmão firme um compromisso mensal, de pelo menos pelo próximo ano, no primeiro momento, manter esta contribuição. Eu estava comentando hoje pela manhã que quando nós deliberamos em assembleia a aceitar esse projeto arrojado, esse projeto desafiador, fui indagado na Assembleia quanto à disponibilidade desse recurso, se a igreja tinha esse recurso. E eu respondi naquele momento que não, porque a igreja realmente não tem do seu orçamento, dos seus recursos ordinários, este valor. Depois alguém me corrigiu dizendo: pastor, na verdade a igreja tem os recursos sim. E aí eu quero me penitenciar e corrigir e dizer que na verdade a igreja tem sim, só que não está na tesouraria da igreja, ainda está no bolso dos irmãos. Então nós precisamos que esse recurso chegue à tesouraria da igreja para que a gente possa manter esse compromisso mensal assumido nesse projeto arrojado em relação à quadra, que já está sendo utilizada pela igreja, foi utilizada no nosso congresso de jovens e adolescentes, e sem dúvida é uma grande bênção para a vida da igreja. Contamos, portanto, com o envolvimento dos irmãos. Se quiserem já assumir esse compromisso a partir de hoje, podem fazê-lo. Hoje, em nossa Assembleia pela manhã, foi encaminhada uma sugestão do diácono Carlos Spakov, que poderia servir como referência para os irmãos dizimistas, aqueles que já contribuem mensalmente com o seu dízimo, que pudessem destinar, além do seu dízimo, uma 10ª parte do dízimo como uma contribuição específica para esse projeto. Seria uma referência razoável que poderia ser utilizada para que a igreja faça frente a este compromisso. Fica à guisa de sugestão. É claro que a sua contribuição é voluntária, mas eu deixo com os irmãos, portanto, essa palavra de informação, de agradecimento por aquilo que já foi realizado e de apelo para que os irmãos continuem ao lado da igreja neste projeto. Convidamos os nossos queridos diáconos para nos ajudarem neste serviço. E queremos dizer à igreja que, como igreja, neste momento, nós reservamos para dar um pouco daquilo que temos recebido das mãos de Deus. E isto vai ao encontro de missões e que leva realmente a palavra do Evangelho até os confins da terra.
No livro do Deuteronômio, no capítulo 10 a 16, e o versículo 10b, diz assim a palavra de Deus: para essa celebração, compareça ao santuário, levando pessoalmente ofertas voluntárias, proporcionais às bênçãos recebidas, tomando como base para avaliação o montante das suas colheitas. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Perdido andei no mal e pecado, mas meu Jesus tomou meu fardo e perdeu-me do meu penal. E agora dele sou. Eu canto de alegria, sou salvo, meu coração Jesus deixou alto, pois o seu sangue me transformou, e agora dele sou. Sou de Jesus, mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão. Mas para sempre para sempre eu pertenço a Cristo. Salmo 117, nós lemos assim a palavra de Deus: cantem glórias ao Senhor, homens de todas as raças, louvem ao Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade é eterna. Glória ao Senhor. Convidamos a diaconisa Valdeirês Fernandes para levar ao trono da graça os dízimos e ofertas dedicados ao Senhor. Só uma correção, Valderese Carvalho. Mas tudo bem.
Existe a Valdeirês Fernandes também, né? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque Tu és Deus grandioso, Senhor. E Tu nos agraciaste, Senhor Deus, com tantas bênçãos. E podemos também cantar aqui, que somos de Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que sejamos bons mordomos de tudo isso que Tu tens posto em nossas mãos, Senhor. Mordomos, Senhor Deus, da natureza que Tu colocas em nossas mãos, Senhor. Mordomos da vida que Tu colocas em nossas mãos. Mordomos dos bens que Tu pões em nossas mãos, Senhor. E, ó Deus, dá-nos um coração grato a Ti, para que possamos devolver a Ti um pouco dessas tantas bênçãos com que Tu nos tens abençoado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para vermos a Tua bênção em nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a termos um coração grato a Ti e não termos pena de entregar a Ti para a Tua obra, para o engrandecimento do Teu nome, aquilo que Tu nos dás com tanto amor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Em pé, leamos a leitura bíblica responsiva, textos selecionados. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Podem sentar. Nós vamos louvar a Deus com a miscelânea de vários hinos belos que falam sobre o amor, sobre a comunhão fraternal. Oh,
Este é o culto da Igreja da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Amar a Deus. E na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia.
Meus irmãos, o tema ao qual retornamos nesta noite tem sido objeto de reflexão em algumas outras ocasiões e certamente voltará a sê-lo, porque está estreitamente conectado com a vida da igreja, com a existência da igreja e com a vida, o dia a dia da igreja. Quero chamar a atenção dos irmãos para um versículo da oração sacerdotal de Cristo, João capítulo 17, o versículo 21. João 17, versículo 21. Jesus está orando ao Pai e no versículo 20 menciona a quem ele se refere, ou por quem ele está orando. E no versículo 21 expressa um desejo importante para ele, para a vida da igreja, e diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando lemos o Evangelho segundo João e nos detemos especialmente nos capítulos 14 a 17, encontramos um dos mais ricos tesouros no que se refere à preocupação de Cristo com a sua igreja. É no conjunto desses capítulos que encontramos uma série de instruções de Jesus para a sua igreja. Fala dos seus projetos, fala dos seus planos, estabelece algumas promessas, e entre elas, aquela repetidamente mencionada, a promessa do Espírito Santo. Capítulos 14, 15, 16, encontramos esta série de discursos de Jesus com algumas mensagens preciosas ao seu povo e à sua igreja. No capítulo 17 temos então uma parte bem especial deste contexto. Todo o capítulo 17 apresenta uma oração de Jesus. Nesta oração ele se dirige ao Pai e ele pede por aqueles que nele haviam crido. Por isso, conhecemos esta oração como oração sacerdotal de Jesus, a oração na qual Jesus intercede, e intercede pelos salvos. Em alguns momentos, Jesus faz uma menção explícita, uma menção clara àqueles por quem ora. Faz inclusive a distinção entre aqueles que nele creem e aqueles que são do mundo. No versículo 9, por exemplo, ele chega a dizer: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele se referia especificamente àqueles que o seguiam, àqueles que haviam abraçado o Evangelho, àqueles que haviam crido nele. A boa notícia é que Jesus não permitiu que nós em algum momento fôssemos tentados a achar que ele orava apenas por aqueles que o seguiam naquela época. No versículo 20 vamos encontrar Jesus declarando claramente que ele não apenas orava por aqueles que o seguiam, mas orava também por aqueles que ao longo dos tempos iriam conhecê-lo. E ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E o mais gostoso ao ler esse versículo é que nós nos sentimos claramente incluídos na oração de Jesus. Jesus estava orando por mim, Jesus estava orando por você. Ele orava ao Pai por aqueles que o seguiam, mas orava por aqueles que ainda viriam a crer nele e na sua palavra. Portanto, Jesus orava por nós. Estamos claramente incluídos nessa oração. Isso nos faz ler esta oração com uma disposição ainda maior, com um ânimo ainda maior. E é bonito ver o modo como o Senhor Jesus se preocupa conosco e pede, por exemplo, ao Pai que nos livre do mal.
Mas é nesse versículo 21 que eu gostaria de concentrar a nossa atenção durante esses instantes. Porque aqui Jesus fala especificamente sobre uma necessidade crucial à igreja, sobre algo elementar ao projeto da sua igreja. Mas antes vai ficar claro mais ainda nas palavras do apóstolo Paulo, nas muitas vezes em que ele faz referência à igreja, por exemplo, como corpo de Cristo. O conceito de unidade, o conceito de corpo, o conceito de integração, o conceito de comunidade, são conceitos que vão sendo aperfeiçoados e repetidos ao longo de todo o Novo Testamento. E é possível perceber isto já nas palavras de Jesus. Por isso eu quero convidá-los a analisar comigo, frase por frase, esta sentença ou esta parte da oração de Jesus. Ele começa por dizer, nesse início do versículo 21, para que todos sejam um. Ou seja, a minha oração, o meu pedido, a minha prece tem um objetivo, tem uma finalidade. Que todos sejam um. Nós descobrimos à luz das Escrituras, é que o projeto de Deus para a sua igreja é que nós pudéssemos experimentar unidade. Eu sei que jamais experimentaremos aqui na terra unanimidade, que jamais experimentaremos aqui na terra igualdade. Permaneceremos diferentes, nós o somos, com nossas próprias características e peculiaridades. Continuaremos muitas vezes pensando diferentemente, agindo diferentemente. O que Jesus propõe, no entanto, é que nós alcancemos não uma unanimidade ou igualdade, mas determinada unidade. Ele vai explicar melhor isso mais na frente. O desafio seria estabelecer uma igreja na qual houvesse um conceito de unidade a despeito de nossas diferenças e desigualdades. Esta é uma proposta desafiadora numa sociedade claramente diferente, disforme, numa sociedade estratificada, numa sociedade fragmentada, numa sociedade onde as diferenças são facilmente notadas entre as pessoas, diferentes de classes sociais, diferenças de níveis culturais, diferenças de faixas etárias, diferenças de origens, diferenças de procedência. E como é interessante perceber que a proposta é que a Igreja de Cristo caminhasse em direção a esta unidade. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, fala de uma comunidade em que não haveria bárbaro ou cidadão, não haveria escravo ou livre, não haveria homem ou mulher, não haveria judeu ou grego. Estratificações e distinções tão presentes naquela sociedade. Uma sociedade, uma comunidade na qual estas diferenças pudessem ser diluídas ao longo da convivência. Ao escrever aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 26 a 28, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma comunidade na qual esta unidade pudesse ser vivida, pudesse ser experimentada. Uma comunidade que pudesse reunir diferentes pessoas. Há algum tempo falava a igreja no acampamento, por ocasião do período do carnaval ali em Capungópolis. E comentava a constatação que podemos fazer de que em nenhuma outra comunidade, em nenhum outro ambiente é possível experimentar e encontrar o grau de integração que é possível na Igreja de Cristo. Na igreja é possível encontrar, por exemplo, uma integração etária que nós não conseguimos encontrar em outros lugares, onde as pessoas estão claramente divididas e estratificadas de acordo com a sua idade. É possível na igreja encontrar um pouco desta comunhão e dessa integração.
É possível na Igreja de Cristo experimentar certa integração que seria impossível em quaisquer outros ambientes, porque os próprios ambientes são estratificantes. Frequentam determinados lugares pessoas de determinado nível. Outros lugares são frequentados por pessoas de outra classe. Numa igreja nós conseguimos uma integração onde as distinções, inclusive culturais, também vão se diluindo e se desfazendo, porque também nesse aspecto os ambientes frequentados pelas pessoas são distintos, a depender de seu nível e de sua classe. A proposta e o projeto da Igreja de Cristo, conquanto sejamos imperfeitos, é justamente uma comunidade na qual possamos viver, conviver, coexistir e nos relacionar, a despeito de nossas diferenças, sejam pessoais, sejam sociais. Uma comunidade em que nós possamos experimentar o sentido da palavra koinonia. E há alguns dias falava aos irmãos a respeito da palavra koinonia, como tendo ganho o significado não apenas de comunidade, de sociedade, mas de uma atitude oposta àquela atitude de alguém que busca os seus próprios interesses. A proposta de Jesus Cristo para a sua igreja seria uma comunidade em que os interesses pessoais pudessem ser superados pelos interesses coletivos, em que nós pudéssemos ver o outro e priorizar o outro. Aliás, para chegar nesse ponto, o apóstolo Paulo chega a radicalizar. Como ele sabe que é difícil para nós pensar nos outros, antes de pensarmos em nós mesmos, ele coloca a proposta de maneira um tanto pesada ao escrever aos Filipenses, e no capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Agir movidos pela humildade. E ele prossegue explicando como é que isso acontece e diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. É complicado pensar em dar a preferência para o outro. É complicado pensar em dar prioridade para o outro. É complicado pensar em considerar o outro superior, porque não é essa a lógica de nossa sociedade. Digo mais, não é essa a lógica da nossa natureza. Nossa natureza humana se manifesta egoísta. Nós tendemos naturalmente a priorizar a nós mesmos. Alguns assumidamente declaram: olhe na minha lista, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Outros não declaram isso, mas agem a partir desse princípio. Quando Jesus diz para que todos sejam um, a proposta é que experimentássemos na igreja o desafio de pensar no outro, de valorizar o outro, e de muitas vezes priorizar o outro em nossos relacionamentos, para que pudéssemos perseguir o alvo da unidade, a despeito de nossas diferenças, a despeito de nossas peculiaridades, a despeito de nossas características pessoais, de nossos desejos próprios, de nossas expectativas individuais, para que todos sejam um. Mas ele vai prosseguir, e a segunda frase começa a nos apontar uma direção. Que referência nós temos em relação a esta unidade? Como é possível pensar em termos de unidade? E ele diz: como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E isso me ajuda a entender que Jesus não se refere a uma unidade que desfaça as nossas diferenças. Elas existem e continuarão existindo. Também é preciso entender que Jesus não fala de unidade de natureza, da qual desfrutava com o Pai, mas ele fala de unidade de propósitos. É fácil entender, então, a partir dessa segunda parte do versículo, que a proposta de Jesus Cristo de unidade para a sua igreja é sinônimo de sintonia. Sintonia. Uma igreja em que busquemos sintonia. Quando Jesus fala de sua relação com o Pai, nós podemos perceber mais dessa relação em alguns textos indicativos. Veja, por exemplo, o que Jesus Cristo diz em João 4, versículo 34. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Isso fica claro novamente em João 6, versículo 38. Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Poderia parecer uma mera declaração teórica. Essa declaração ganha vida quando Jesus, no Getsêmani, diante do desafio gigantesco da cruz, diante do sofrimento que o aguarda, afirma: não se faça a minha, e sim a tua vontade. Jesus demonstra uma clara sintonia com o Pai. E é a isto que ele se refere quando diz que o seu desejo é que sejamos um, como ele e o Pai eram um. Preservadas as diferenças de pessoalidade, havia unidade de propósito, unidade de ideais, unidade de pensamento. Algumas vezes o apóstolo Paulo fala sobre isso e diz que devemos pensar a mesma coisa, que devemos ter o mesmo parecer. Significa dizer que nós devemos buscar não o convencer o outro, mas o encontrar esta unidade de propósito, esta unidade de pensamento. Talvez conheçam a história do marido que certa vez, entrevistado, interrogado sobre o relacionamento com sua esposa, disse: como é que vocês se entendem, vocês se dão bem? Ah, nós não temos conflitos, não temos brigas. É mesmo. Aqui você atribui isso. É porque é o seguinte, a gente tem percebido isso, toda vez que eu tenho razão, ela reconhece. Então a gente consegue se entender. E aí o entrevistador perguntou: e quando ela tem razão? Ele parou, pensou um pouco, disse: na verdade não aconteceu ainda, mas se um dia acontecer, eu acredito que eu vou acabar sendo convencido. Não é esta a ideia da proposta, não é a ideia do convencimento, não é a ideia da imposição de uma vontade sobre a outra. Daí porque é tão precioso para nós o princípio do sacerdócio universal do crente. Somos todos sacerdotes, somos membros do corpo de Cristo, onde não há espaço para chefe e subordinado, onde não há espaço para aquele que determina e os seguidores, onde não há espaço para um guia espiritual e simplesmente seguidores cegos. Não é esta a ideia. Na Igreja de Cristo somos desafiados a buscar sintonia e unidade, e nós encontramos essa sintonia e unidade quando buscamos a vontade de Deus. E aí chegamos então à terceira parte desse versículo, que explica o segredo, o caminho para que esta unidade tão difícil seja possível. E diz o Senhor Jesus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A única forma a partir da qual podemos pensar em experimentar unidade é quando esta unidade é em Cristo. Somente em Cristo. Só é possível pensar em unidade quando Cristo é visto por nós como centro de nossa vida. Quando a sua vontade é buscada. E aí entendemos com maior clareza por que a imagem muito adequadamente empregada pelo apóstolo Paulo é a imagem de um corpo. Um corpo formado de muitos e diferentes membros, mas um corpo com uma única cabeça. Porque é na cabeça que o corpo encontra unidade. É no comando da mente que os diferentes membros do corpo encontram harmonia. É no comando da mente que os diferentes membros do corpo conseguem se sintonizar. É pelo comando da mente que os membros conseguem agir, não de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a unidade do comando. E aí sim, a sintonia, aí sim, a harmonia. A única possibilidade de membros diferentes interagirem de forma harmoniosa é se houver uma cabeça única. A única forma de a Igreja de Cristo experimentar unidade em meio às nossas diferenças é se Cristo for Senhor das nossas vidas individuais, sendo Ele o Senhor da Igreja como um todo.
E aí descobrimos que é possível sim ser um, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Somente nele nós podemos experimentar esta unidade. É ele quem torna isso possível. Convém lembrar, por exemplo, que a nossa tendência natural e pessoal é a atitude egoísta diante da vida e a atitude egoísta diante dos outros. No entanto, ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que não há em nós mesmos, o amor que não é a nossa atitude natural, o amor que não é nossa postura voluntária, mas um amor que pode ser buscado fora de nós, que vem de fora de nós e que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando agimos por nosso próprio ímpeto, por nosso próprio impulso, por nossa própria tendência, nós seremos egoístas. Nós agiremos na busca dos nossos próprios interesses. Nós priorizaremos os nossos próprios desejos. Nós agiremos e reagiremos movidos pelos nossos próprios instintos humanos. Mas a proposta para a Igreja de Cristo é que nós substituamos esses impulsos naturais pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Pelo amor de Deus que pode ser oferecido pelo Espírito Santo. O amor de Deus que pode então ocupar espaço em nossas vidas e a partir daí ser o impulso de nossas ações, ser a motivação do nosso agir, ser a fonte da qual extraímos a direção para o nosso proceder. É quando o Espírito Santo é derramado, quando o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nós podemos experimentar unidade, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. Não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Jesus prossegue, e ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui Jesus abre espaço para apontar numa outra direção, que é a direção dos efeitos provocados fora da igreja, quando a igreja experimenta esta atitude, quando a igreja vive esta experiência. Irmãos, a sociedade que vive de forma egoísta é uma sociedade profundamente carente de amor. A sociedade que não consegue demonstrar amor em seu proceder é uma sociedade que sente uma profunda necessidade desse amor. Pessoas que não amam, mas que têm uma profunda necessidade de ser amadas. Pessoas que não conseguem assumir uma atitude altruísta, mas que têm uma grande necessidade de ser cuidadas. Pessoas que agem de maneira egoísta diante da vida, diante dos outros, mas que trazem consigo a terrível dor da solidão, do isolamento, da carência de afeto. Uma sociedade que, ao mesmo tempo que se distancia do amor de Deus, tem uma profunda necessidade desse amor. E a proposta de Cristo é muito clara. Se esta igreja, se este corpo, experimenta esta unidade, se esse corpo experimenta esta sintonia, essa sintonia da qual o mundo tem uma profunda carência, as pessoas vão entender, as pessoas vão conhecer, e não apenas isso, as pessoas vão crer no Evangelho. As pessoas vão crer na obra de Cristo. É isso que Cristo está dizendo. A fé que vem não pelo ouvir de um conjunto de ideias e de doutrinas. A fé que vem da constatação de algo vivo, de algo expressivo, de algo que faz efetiva diferença na vida das pessoas. Irmãos, que quero lhes propor nesta noite é que nós
experimentemos aquilo que Jesus Cristo coloca em sua oração. Primeiro, porque na verdade é maravilhosa a experiência da vida em comunhão. Ah, irmãos, como é bom ter com quem contar. Como é bom ter alguém para caminhar lado a lado. Como é bom viver numa comunidade na qual as diferenças são colocadas em seu lugar, mas aquilo que nos une é prioritário. Como é bom estar num ambiente onde o amor de Deus derramado nos corações transborda em nossas atitudes, transborda em nossas palavras, transborda em nosso comportamento. Como é bom estar numa comunidade em que as palavras agressivas são substituídas pelas palavras de carinho. Como é bom estar numa comunidade em que o natural egoísmo é substituído pela disposição para servir. Como é bom estar numa comunidade em que a preocupação e priorização com os nossos próprios interesses passa a ser substituída pela valorização do outro e pela importância do outro. Como é bom vivermos numa comunidade na qual esse amor de Deus está derramado em nossos corações e se manifesta e se demonstra nas palavras, no carinho, no abraço, no aconchego, no consolo, no conforto, no estímulo, no encorajamento. Interessante perceber como por diversas vezes a palavra de Deus nos desafia a encorajar uns aos outros, a consolar uns aos outros. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo nos desafia a isso, a consolar e encorajar uns aos outros. Na mesma carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, versículo 11, ele reitera isso. No versículo 14, ele volta a falar sobre isso. Se vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, mais uma vez a proposta é essa. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, somos mais uma vez lembrados dessa proposta. E poderia citar tantos outros textos, em que somos convidados a viver uns com os outros, consolando, encorajando, estimulando, motivando, confortando. Uma comunidade na qual vivemos a bênção de nos alegrarmos com os que se alegram e o conforto de encontrarmos aqueles que choram quando estamos chorando. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram é a proposta de Cristo para o seu povo, para a sua igreja. Uma igreja que experimente e que viva esta unidade. Segunda coisa, eu gostaria de chamar a atenção, não apenas que é bom vivermos assim, mas que quando a igreja de Cristo vive dessa forma, as pessoas começam a ver o amor de Deus de maneira tão clara e tão perceptível, que isto é muito mais poderoso que qualquer discurso, que qualquer mensagem, que qualquer proclamação. E é muito mais desejável que qualquer outro tesouro que o mundo possa oferecer. Por isso, a clareza da convicção de Jesus, se esses forem um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, se eles forem um em nós, o mundo crerá que tu me enviastes. É esta a convicção do Senhor Jesus. E como é bom pensarmos numa igreja capaz de mostrar o amor de Cristo ao mundo, não em palavras, mas em ações, não em discursos, mas em atitudes, não apenas na proclamação, mas também em seu comportamento. Uma igreja que viva, que demonstre, que transmita o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí entendemos melhor porque é que, como lemos hoje pela manhã, no texto devocional em nosso culto, Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas
minhas obras. O mundo precisa conhecer o Evangelho de Cristo, mas não é um Evangelho expresso em palavras, um Evangelho apresentado em vida. Não um Evangelho contido em expressões, mas um Evangelho que se expressa e que se manifesta de forma dinâmica no modo como nós vivemos. Irmãos, que a oração de Cristo se cumpra em nossas vidas, a partir da atitude de cada um de nós. E que as palavras de Jesus se cumpram na vida de nossa igreja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja na qual nos edificamos e nos confortamos uns aos outros. Uma igreja viva e feliz pelo amor que a caracteriza. Uma igreja dinâmica pela harmonia de seus membros sob o senhorio e sob o comando de Cristo. E uma igreja capaz de apresentar ao mundo, de modo vivo, prático, inquestionável, o verdadeiro e extraordinário amor de Deus derramado em nossos corações. Amém. Dentro dessa certeza, cantemos corpo e família. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Coração que inspira
Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Que o Senhor nos permita viver dessa forma, como seu corpo e como sua igreja. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Queremos mais uma vez agradecer a presença daqueles que nos visitaram, também a participação daqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Que o Senhor a todos abençoe. Temos uma semana de encontros a partir do programa logo de manhã. Os irmãos terão nessa semana a oportunidade de ouvir o pastor João Marcos Barreto Soares, durante esta semana, ouvindo um pouco mais uma ampliação do que foram as mensagens durante o Conex. Vale a pena acompanhar o logo de manhã, a partir de amanhã às 7 horas, no canal 4, TV Tribuna. Lembramos as demais atividades da semana. Espero reencontrá-los em nosso culto matutino, na quarta-feira, e em nosso culto de oração. No próximo domingo, pela manhã, primeiro domingo do mês de setembro, celebração da Ceia do Senhor, culto matinal, e à noite, culto cívico, em que estaremos pedindo a Deus pela nossa pátria. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a oração e a bênção, nós teremos o pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Pai querido, nós te agradecemos esses momentos preciosos de culto. Agradecemos este dia durante o qual tu tens falado aos nossos corações de diferentes formas. E agora, Pai, eu te peço que tu nos perdoes as falhas e as imperfeições e nos ajudes a viver como teu povo, como teu corpo, como uma família que viva e que demonstre o teu amor. Que esse amor seja demonstrado e seja manifesto em nosso proceder e em nosso caminhar a cada dia de nossas vidas. Concede-nos uma semana ricamente abençoada e protegida por ti. E agora que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos concluindo a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 26 de agosto de 2012. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos ao irmão Lúcio Neto no estúdio da Evangélica do Brasil FM e desejamos a todos uma semana ricamente abençoada por Deus. Próxima transmissão, domingo, 2 de setembro, a partir das 10 horas. Boa noite a todos.
Senhor.